Amigos, seguidores, ouvintes, telespectadores, estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast Papo Máximo, direto das instalações da Máximos Comunicação. É sempre um prazer receber convidados de sucesso e hoje estamos tendo a alegria de contar com a participação desse meu amigo, irmão de cor, figuraça, ele que é advogado, né? Bacharel em Direito, Maicon Santos. Seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui, amigo. Boa noite. Muito obrigado, Ângelo, pela recepção. Você é sempre muito agradável. Obrigado. E estar aqui na instalação da Máximo Comunicações é um prazer para mim. E estamos aqui para falar um pouquinho sobre nós e também te conhecer. Um prazer, querido. Exatamente. Explorar a história dos convidados, trajetória, né, de produtos e empresas. Esse é o objetivo do nosso Papo Máximo. A partir de agora, então, no ar o nosso Papo Máximo, sendo transmitido pela TV Candidez. Estamos também pela Rádio 98 FM Nova Serrana e, claro, YouTube, Facebook e Instagram. Maicon, fala um pouquinho da sua pessoa. Sabemos que você tem um compromisso com o social da nossa região, da nossa cidade. Para quem não teve a oportunidade de conhecê-lo, fala um pouquinho da sua trajetória, meu amigo. Sim, Ângelo. Muito prazer, pessoal. Eu sou Maicon Santos. Eu nascido aqui em Nova Serrana, sou daqui da casa mesmo. E cresci em Ripas, na comunidade de Ripas, onde hoje também sou presidente do Conselho Comunitário de Ripas. A gente vem fazendo um trabalho social ali. E também sou diretor do Clube de Futebol Santa Cruz de Ripas. E a gente tem lutado, né, militado nessa área social pela comunidade para poder melhorar a vida do pessoal da comunidade. Porque a gente cresce num lugar, Ângelo, e a gente vê muitas pessoas saindo, indo para a cidade grande e esquecendo da comunidade. Mas eu tenho um amor muito grande pela comunidade de Ripas, é um lugar que me criou, é um lugar onde eu cresci, onde eu vi os meus amigos crescendo, onde eu fui muito feliz, apesar de ter tido uma infância muito difícil, mas eu amo aquela comunidade e sempre quero estar ali ajudando quem precisa. O CEMEI, inclusive você se reuniu recentemente com o prefeito Fábio Avelar para tratar dessa questão da implantação do CEMEI em Ripas, Maicon. Fala para a gente aí, traz essa notícia para a nossa audiência, meu amigo. Isso mesmo, eu estive lá no gabinete do prefeito, né, do Fábio Avelar, onde ele nos acolheu muito bem, a gente levou algumas demandas para ele, a gente sabe de como que também está a cidade, como que está as finanças da cidade, por isso que eu não tinha ido lá antes cobrar dele, fazer cobranças. Então a gente esperou ele trabalhar, organizar as coisas e agora a gente fomos lá, fomos muito bem recebidos. Ele fez esse compromisso com a gente de construir um CEMEI lá. E eu creio que a comunidade Ripa vai ficar muito feliz. E ali tem muitas crianças, sabe, Anjo? Porque pega as crianças de Ripas, da Fazenda Paraná e a gente vê, às vezes, alguns pais colocando as crianças na garupa da moto, no meio ali da moto, o pai, a mãe e a criança ali no meio. É uma coisa muito triste de se ver, porque pode acontecer um acidente, pode acontecer alguma coisa na BR. Então, ali na comunidade precisa ter um CEMEI. Essas crianças vão ficar bem cuidadas, as famílias vão ficar sabendo que os filhos estão bem cuidados, as pessoas vão poder vir trabalhar, produzirem mais nas empresas. Isso sim é cuidar de quem precisa. Hoje essas crianças elas são acolhidas em Nova Serrana? Isso, tem algumas que vêm para Nova Serrana, mas a maioria delas vão para o CEMEI do Capão. Onde temos também muitos amigos aí. Um abraço pessoal do Capão. Já joguei futebol no Capão, já joguei futebol na Ripas. Sempre ganhamos. Vai vendo. Isso. Fala um pouquinho, já que você comentou a respeito da infância difícil. Ô Ângelo, eu, graças a Deus, fui criado num lar muito saudável. Infelizmente, eu perdi o meu pai muito novo. Eu tinha 4 anos de idade quando eu perdi o meu pai. Mas a minha mãe, ela assumiu essa responsabilidade e ela nos criou com muito zelo, com muita educação. Eu até falo, a maior riqueza que a minha mãe nos deixou foi a gente preocupar com a nossa honestidade, com
o nosso caráter mesmo e cuidar bem das pessoas. Foi uma coisa que eu herdei da minha mãe, e é esse lado social. A minha mãe era assim, Ângelo, ela cuidava de todo mundo. Todas as pessoas que iam na casa da minha mãe, a minha mãe era muito humilde financeiramente, mas ninguém saía da casa da minha mãe com as mãos vazias. Todo mundo que ia lá, a pessoa almoçava e ainda levava coisas para casa. E nisso eu cresci vendo a minha mãe ser assim, e também hoje em dia, graças a Deus, eu posso continuar esse legado da minha mãe, que a minha mãe me deixou, e fazer esse social. Mas foi muito difícil, sim, a gente crescer sem o pai. A gente sabe a importância que tem o pai na família, na vida de um filho, principalmente de um filho homem, que a gente aprende os exemplos com o pai. Então, eu cresci um jovem um pouco revoltado, e um contexto como eu fui crescendo, eu fui me envolvendo com bebidas, depois me envolvi um pouco com drogas, mas coube a Deus que eu me recuperei, graças a Deus, e hoje a gente sabe que tudo aquilo que nos feriu, até carrego isso muito comigo, tudo aquilo que me feriu, hoje eu consegui ressignificar e poder ajudar outras pessoas, a poder levar a esperança para outras pessoas, porque apesar de ter tido a infância difícil, apesar de ter tido essa passagem pelas drogas, pelas bebidas, hoje em dia eu sei que tudo teve um propósito, tudo teve um propósito divino mesmo para me poder me tornar quem eu sou hoje. Então, é só agradecer mesmo pela infância, por todas as pessoas da comunidade que ajudaram a minha mãe e deram apoio para ela. A comunidade Ripas, por isso que eu falo, é um lugar que eu amo muito. E ali nós fomos acolhidos. A minha mãe sempre foi muito bem ajudada por muitas famílias ali. Até quero citar a finada Dona Gumercinda, que nos ajudava muito. E assim, que Deus a tenha. Então, Ângelo, é isso. Apesar das dificuldades, a gente sempre tem que olhar o lado bom das coisas. Tá certo. Aí, história de vida, e eu estou tendo o prazer, né, de entrevistar um amigo de cor, não é isso? Isso Que mesmo. privilégio para nós, ó, uma interação aqui por dois pretos. Exatamente. Obrigado pelo carinho, pelo respeito, principalmente. Voltando aqui na infância, o seu pai, ele faleceu, ele se envolveu em acidente, ô Maicon? Me conta aí. Isso mesmo, Ângelo. Meu pai, ele morava em Ripas, e naquela época tinha poucos ônibus que iam para Ripa. Meu pai, ele esteve aqui em Nova Serrana para poder receber o direito dele, e quando ele estava indo embora, ele perdeu o ônibus. Ele foi embora a pé, ele e um amigo dele, no meio do caminho. De Nova Serrana a Ripas a pé. Ripas, isso. Antigamente o povo tinha muito costume de fazer isso. Eles iam embora a pé, porque tinha poucos ônibus, né? Nós estamos falando aqui de 1994. E aí o meu pai foi embora a pé, veio um motorista de caminhão desgovernado e atropelou meu pai e o amigo dele que estava com ele. E com isso a gente recebeu a notícia, eu era uma criança de 4 anos de idade, e foi muito difícil para nós, assim, crescer sem o pai. Para minha mãe, nem se fala, eu nunca vi a minha mãe chorando, mas eu imagino hoje quantas vezes que ela chorou sozinha, que ela pensou como que seria a vida, né? Como que ela iria criar 4 filhos, mas com o apoio da comunidade, com o apoio de Deus, a minha mãe conseguiu criar todos nós no caminho certo, meus irmãos tudo casado, tudo tem filhos. Vocês são 4 irmãos. São 4 A irmãos. Rosária, a mais velha, o Marquinho e a Letícia. Eu sou depois do Marquinho. A Rosária, eu acho que ela me escutava muito em rádio. Ela te escuta muito. Ah, é? Grande fã sua. Ah, tá. Um abraço. Osmar, no caso, é tio, né? O Osmar é meu tio. Um grande amigo que a vida me concedeu também. Osmar Santos. Osmar é um tio. Tá aqui, ó, Michael Santos, muito querido, né? Mas continua concluindo em relação a seu pai. Quais são as lembranças da sua infância, de convivência com seu pai, o Maico? Ô, Ângelo, como eu tinha 4 anos,
eu não tenho lembranças nenhuma do meu Sim. pai. Eu não lembro nem assim como que era a fisionomia do meu pai, assim, de você ver ele pessoalmente. Eu tenho a fisionomia em fotos. Uhum. Mas eu entendo que isso também, apesar de ter sido muito doloroso na época, foi um propósito de Deus e a gente precisa respeitar a vontade divina. E a sua mãe também é falecida? Minha mãe também é falecida. Infelizmente, minha mãe também, ela veio a óbito por um acidente de trânsito. E assim, também por um acidente de trânsito. Gente do céu. E mais incrível que os dois morreram no mesmo quilômetro da BR. Sério? No mesmo quilômetro da BR. Um morreu em 1994 e minha mãe morreu em 2015. Envolvidos em acidentes de carro? De carro, isso. Gente do céu. Todos os dois foram atropelados. E aí vocês estavam com que idade? Quando minha mãe morreu, eu estava com 25 anos. 25 anos. 25. E que ano que foi? 2015. 2015. Então, vamos considerar como recente, né? Mais recente. E assim, a minha mãe foi uma grande perda, tanto para mim, tanto para os meus irmãos, para toda a nossa família, que minha mãe era muito querida. Mas, a partir de então, Ângelo, eu entendi na minha vida, eu falei, Senhor, eu não posso parar. Eu preciso fazer valer tudo aquilo que a minha mãe abriu mão por mim. Porque quando meu pai morreu, a minha mãe, ela nunca mais arrumou ninguém. Ela dedicou toda a sua vida para cuidar de nós. E ela sempre muito fiel ao amor que ela tinha pelo meu pai. E assim, não quis outra pessoa, outro companheiro. Não quis outra pessoa. Certo. Assim, apesar de eu não ter tido meu pai, eu aprendi esse amor com a minha mãe. Assim, o amor de um casamento duradouro, de uma vida. E assim, isso, Ângelo, eu vejo assim, que como a minha mãe, ela era amorosa, sabe? Eu até falo muito da minha mãe porque ela é um grande exemplo. E aí, Ângelo, a partir desse momento que eu perdi a minha mãe, em 2015, eu me reergui, eu levantei a minha cabeça, eu falei, a partir de agora eu vou continuar. E depois eu fui para a igreja, igual eu já mencionei, depois comecei a estudar. A igreja te ajudou muito? Me ajudou muito. No tocante à paz? Me ajudou muito. Visão. Você contou antes aí a participação dos pastores aí? Sim. De algumas pessoas da igreja que te acolheu? Isso foi um apoio, Anjo, que eu sempre precisei, sabe? Uhum. Um apoio, um abraço, assim, que da igreja como toda, dos irmãos, dos exemplos, de tudo, sabe? De uma nova experiência de vida também, de uma nova visão. Então, assim, foi muito importante para mim. E eu fui caminhando a partir de então que eu perdi a minha mãe e entendendo isso, que a partir daquele momento, e quando você, Anjo, tem um lugar que você sempre pensa, eu posso voltar, você tem a possibilidade de você dar errado. E a partir de então eu falei, eu não posso dar errado na minha vida. Eu preciso ser centrado, eu preciso fazer as coisas, eu preciso construir a minha história a partir daqui, porque eu não tenho um lugar para me voltar. Esse lugar seria a casa? A casa da minha mãe. Porque todas as vezes que você tem essa possibilidade, cara, eu posso dar errado. Eu posso dar errado que eu volto para casa dos meus pais. Tem para onde ir. Você tem para onde ir. Exatamente. Mas a partir do momento que você coloca a sua cabeça no travesseiro e fala, cara, se tudo der errado, eu não tenho lugar para mim. E você realmente não tinha para onde ir. Eu não tinha. Eu falei, a partir de agora, eu preciso fazer a minha vida dar certo. Virada de chave. Virada de chave. Essa foi a maior virada de chave na minha vida. Eu entender que a partir daquele momento, porque mãe é mãe. Um abraço para minha mãe, Dona Ana. Beijo. Um abraço, Dona Infelizmente Ana. você não vai poder mandar um beijo para sua mãe, né? Só no coração. Deixa eu te contar aqui, com essas experiências, né, dos pais aí terem morrido aí com acidentes de carros, tem a ver com o que você faz hoje? Muito a ver. Ah, é? Muito a ver. A escolha da profissão tem relação, então, com essa experiência? Muito.
É. Porque eu entendi na minha vida particular com Deus, que tudo aquilo que vem para te ferir e você consegue superar, você consegue pegar isso e ressignificar e ajudar outras pessoas. Então, quando eu passei por esse acidente, principalmente o da minha mãe, eu, na época, a gente recebemos uma indenização que chamava seguro DPVAT. Esse seguro DPVAT até já acabou, infelizmente, não existe mais. E a gente recebeu essa indenização. E depois eu comecei a estudar e eu tive uma oportunidade de trabalhar na UPA. Eu trabalhei na UPA durante 8 meses e ali na UPA eu via muitas pessoas acidentadas também. Então, assim, eu sempre dava uma palavra de apoio, eu sempre conversava com essas pessoas e, e direcionava elas a buscarem seus direitos e tudo mais. E a maioria delas não sabiam resolver sozinho. E a partir daí eu comecei a ajudar essas pessoas a reunir a documentação, a buscar os seus direitos. Eu comecei a ajudá-las. E quando foi o tempo foi passando, cada vez mais pessoas começaram a me procurar. Pessoas me procurando, me procurando. Eu entrei no curso de Direito para me especializar. E a partir de então, comecei a ajudar essas pessoas. Como são processos administrativos, eu conseguia fazer administrativamente e receber indenização para essas pessoas. E eu fui me aperfeiçoando. E aí, nisso, eu comecei a trabalhar diretamente com seguradoras, me especializei no direito seguritário e hoje em dia é a área que eu atuo. Porque é uma área que eu me identifico, uma dor que eu consegui superar. E quando você, Ângelo, chega na vida das pessoas, que você entende a dor dessas pessoas, é tudo diferente. Porque quando você vai fazer algum processo, que você vai fazer algum trabalho pelo dinheiro, é diferente. Mas quando você vai para realmente ajudar aquela pessoa, porque você passou por aquilo, porque você sentiu aquilo, porque você sabe a dor que aquela pessoa está sentindo, é totalmente diferente. Hoje em dia, aqui em Nova Serrana e na região, graças a Deus, já atendi mais de 4.000 pessoas. Assim, todas essas pessoas, graças a Deus, consegui entregar um resultado satisfatório. E hoje em dia, eu nem preciso mais ir atrás de clientes. A maioria dos meus clientes são por indicação. Porque a nossa cidade, quem mora aqui em Nova Serrana sabe, ela é muito resistente até você ter um nome no mercado. Até você fazer o seu nome, você conseguir realmente colocar o seu produto no mercado ou o seu serviço no mercado, a cidade ela é muito difícil de aceitar, porque é uma cidade muito conservadora, a nossa cidade. Então, a partir do momento que você vai criando a sua história, por isso que eu tomo muito cuidado em cada trabalho que eu vou fazer, em cada cliente que eu vou atender, eu tomo muito cuidado com isso, porque eu sei que uma vez eu errando, uma vez eu fazendo errado, pode prejudicar toda a minha carreira. Então, eu trabalho sempre com muita cautela, Clareza. clareza, eu explico muito bem para os meus Exatamente. clientes, trabalho com muita transparência, tenho o meu escritório no mesmo local já há mais de 8 anos. Assim, então a gente vai construindo a nossa história e vai construindo confianças com os nossos clientes, com o nosso público. Mike, eu vou insistir em duas questões. Você falou que era uma criança revoltada, você vai esclarecer por qual razão, e essas dificuldades citadas aí. Explica para a nossa audiência. Ô Ângelo, eu acredito que, como você também, ser um homem negro, a gente sofre muito preconceito. Comigo não foi diferente. Desde pequeno, a gente entende que para você ser mais ou menos, você tem que fazer o dobro e muito melhor do que os outros. Então eu sempre sofri preconceitos. Hoje em dia eu não me lamento por causa disso, porque eu sei que isso me fez forte. Hoje em dia eu consigo entender que a força que eu tenho foi por causa das lutas que eu consegui enfrentar e também superar. Então a gente precisa entender também que isso existe. Eu sofri muito por causa disso. E também pelas rejeições. Às vezes você queria estar num lugar e você
não tinha condições financeiras de estar. Eu saía para jogar futebol, eu via ali o pai da maioria dos garotos ali na beira do campo, eu não tinha o meu. E a gente sabe essas dificuldades e essas coisas. A minha mãe, ela era faxineira, também lavadeira de roupa. Então a gente vinha, a minha mãe trabalhava aqui em Nova Serrana, na casa de muitas famílias ricas. Então às vezes eu chegava na casa de alguém e via ali vários carrinhos, várias coisas, e você também quer ter, você também quer brincar, e muitas dessas crianças, dessas famílias não deixavam a gente brincar. A gente era tratado de uma maneira rude até. Então, assim, isso vai trazendo uma revolta no coração da gente. Quando eu fui crescendo, eu sempre fui um jovem que sempre quis crescer, que sempre quis sair, que sempre quis conhecer o mundo. Eu tinha isso dentro de mim. Em outras palavras, todo mundo me chamava de a ovelha negra. Mas eu sempre quis ser diferente. Eu sempre pensei diferente. Eu sempre quis andar mais bem arrumado. Eu sempre quis ter coisas boas. E com isso eu era o ovelha negra. Mas eu fui superando isso ao longo do tempo e entendendo que isso não era uma coisa ruim. Eu só estava colocando energia no lugar errado. Porque antes eu fui para as drogas, eu fui para as bebidas, eu fui para as festas. Então eu queria conquistar as pessoas ali naqueles ambientes, as meninas, e estar sempre nos grupos, por isso que eu bebia, que eu usava droga, para mim pertencer a algum grupo, para mim não ser rejeitado. E isso foi me machucando muito ao longo do caminho. Mas hoje em dia eu consegui ressignificar e entender que a minha energia tem que ser colocada no lugar certo, no lugar aonde eu não serei rejeitado, eu não serei medido pelas coisas que eu tenho, nem pela cor da minha pele. Foi quando, aos 24 anos, eu não posso deixar de falar disso aqui, eu conheci Jesus. Quando eu conheci Jesus, eu totalmente fui transformado, eu tive realmente uma metanoia. Tudo aquilo que eu pensava sobre a vida e toda a energia que eu colocava em certas coisas erradas no mundo, comecei a colocar no Jesus. Comecei a colocar nele, eu comecei a estudar aos pés dele. Foi a partir daí que eu me despertei para o estudo. Eu comecei a estudar teologia, fiz um curso de teologia de 3 anos. A partir daí, vários pastores e mentores ali me incentivaram. Eu quero citar 2 aqui deles que são muito importantes na minha caminhada, que é o pastor Darcy Melquides e o outro é o pastor Vinícius Ravani. Me incentivaram, são pessoas negras também. E até quero falar para vocês uma coisa. Nós que somos negros, muitas das vezes a gente somos muito carentes de representatividade. Por isso que eu olho para o Ângelo hoje e falo com ele que ele é um exemplo para mim. Porque quando você olha para alguém que é negro, de sucesso, e você precisa disso, porque você precisa de alguém para você servir como referência. Como você olha para um e fala, cara, ele conseguiu. E você vê aquilo como referência. Foi quando eu comecei a olhar para o pastor Darcy e para o pastor Vinícius Ravani como referência na minha vida. Referência intelectual, referência espiritual, referências de pessoas, de comportamentos. E eu comecei a mudar. Comecei a acreditar em mim mesmo e falar, cara, pessoas da minha cor também conseguem. E eu também vou conseguir. E comecei, a partir de aí, incentivado a estudar Direito. Fui estudar Direito na Universidade de Itaúna. Lugar também que eu passei por várias coisas, porque eu já entrei lá com uma idade um pouco maior. Eu já tinha, na época, 26 anos. E assim, só menino novo. E a maioria deles tudo assim, filho de papai, filho de advogado já renomado, filho de juiz. Então, eu cheguei ali naquele cenário totalmente para baixo, mas eu fui conseguindo achar o meu lugar e fui conseguindo fazer amizade com os professores. Hoje eu tenho amizade com vários dos professores que me deu aula, amizade deles virem na minha casa, de eu ir na casa deles. E assim,
algo que Deus foi fazendo, que foi lindo. Vários amigos que eu fiz ali, um deles o Dr. Hugo Deiser, o outro o Matheus Teles, e assim, Deus foi me dando cada vez mais experiência e eu fui cada vez mais acreditando que a gente também pode chegar. Hoje em dia, eu chego lá na comunidade Ripas e eu sempre falo com os meninos, falo assim, gente, não importa da onde que você saiu, não importa quem é a sua família, importa se você tiver força de vontade. As portas estão abertas. Hoje em dia, Anjo, nós temos oportunidade. Eu até falo, o meu avô, o meu pai, eles não tiveram a oportunidade que eu tive. Porque o tempo deles era diferente. Então, para eles estudarem era muito difícil. Eles tinham que trabalhar na roça, eles tinham que plantar a própria comida. Era muito difícil. Mas nós não. Hoje nós temos a oportunidade. Nós temos um celular, nós temos escola ao nosso alcance, nós temos livros, vários livros. Então, a gente pode nos capacitar e a gente pode chegar aonde a gente quiser. Já que falamos de lugares de destaque, você percebe que pessoas de pele escura têm ocupado posições de destaque na atualidade? Tem sim, Ângelo. Você é a prova disso, né, Maico? Graças a Deus a gente vai... Deus nos deu oportunidade, né? Deus nos deu oportunidade. Ô, Ângelo, e os negros estão cada vez mais acessando esses lugares, negros juízes, negros médicos, mas a gente ainda vê que são mais poucos, mais raros, mas a mentalidade está mudando. As pessoas estão conseguindo chegar. Se você for numa faculdade hoje, numa universidade de medicina, você vai ver que 90% dos alunos ainda são brancos. Mas já tem negros. Inclusive tem a questão das cotas, né? Exatamente. Já tem negros ali. Então, assim, conforme mais o tempo vai passando, mais nós vamos acessando esses lugares. E conforme a nossa mentalidade for mudando e as oportunidades forem aparecendo. A resistência à questão das pessoas negras, você já estudou a respeito? O porquê? É histórico, né? É histórico. Assim, eu sou um grande amante da leitura e até tem um livro que chama Escravidão e eu gosto muito de estudar pós-escravidão. Porque quando o Brasil ele teve a abolição da escravatura, não foi porque a princesa Isabel era boazinha. Essa história é nos contada, mas não foi por causa disso. Foi por causa de uma pressão internacional. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Uma pressão internacional e também uma pressão interna, onde os negros já tinham vários grupos formados e estavam pressionando o governo para poder ter essa abolição. E nisso, a partir daí, em vez de o governo fazer uma reparação, abraçar esse povo negro, eles adotaram uma política de trazer estrangeiros, trazer europeus, a maioria italiano, para o Brasil e davam para eles terra e também davam para eles incentivo. Os negros foram jogados, ou seja, abriram a porteira da fazenda e mandaram embora. Nem contratar um negro não podia. Quando contratava era só para pagar a alimentação dele. E aí o nosso país foi construído assim, jogando o negro de lado e o negro teve que ir construindo as suas casas em voltas das grandes cidades, onde veio surgindo as favelas, porque ali tinha lixo, ali tinha alguma coisa que eles podiam pegar para comer. Então eles foram nas encostas das cidades. E isso prejudicou muito o nosso país. Porque se você vê a potência que é os Estados Unidos hoje, apesar de lá também ter tido muito racismo, mas os Estados Unidos, eles apoiaram mais os negros. E assim foi construindo mais rápido a nação. E se a gente pensar por questão de injustiça, houve sim uma injustiça. Houve sim uma injustiça, mas eu até falo com muitos amigos meus, a gente não pode estar apegado a isso. Preso a essas situações. Não pode estar. Exatamente. Isso ficou no passado. Hoje em dia, nós temos capacidade,
nós temos oportunidade e nós vamos fazer e conquistar o nosso espaço. Maico, o papo tá interessante, mas devido à escassez de tempo, né? Sim. Temos que encerrar. Vou deixar você muito à vontade para as suas considerações finais. Um prazer falar com você. E a gente se conhecia, né? Mas não tínhamos essa afinidade. Verdade. Não é isso? Esse convívio. E espero receber você por mais vezes. Muito articulado, muito inteligente. Obrigado. Lá atrás, na infância, já pensava no direito, na área do direito? Não. É? Eu não tinha pretensão nenhuma de estudar. Não tinha expectativa. Nenhuma. Não sabia o que queria Não sabe. no futuro, né? Infelizmente. Uma das perguntas mais difíceis que a gente precisa responder na nossa vida é qual é o nosso propósito. E qual é o seu propósito? Você citou aí, né? Vários feitos. Isso. Meu propósito é ajudar pessoas. Eu já entendi isso. Qual o seu endereço nas redes sociais, Maico? Instagram, por exemplo. Meu Instagram é Maico Santos Indenizações. Vamos repetir? Maico Santos Indenizações. Maravilha. Você tem uma grande estrutura para acolher esse público que venha a necessitar desse suporte, né, meu amigo? Sim, Ângelo. Infelizmente, muitas pessoas sofrem acidente, né? Não sabem dos seus direitos. Então, nosso escritório é especializado em todos os tipos de acidentes, seja acidente de trânsito, acidente de trabalho, acidente doméstico, acidente esportivo. Por mais que a pessoa sofreu esse acidente, às vezes ela tem um seguro de vida, às vezes ela tem um direito a uma responsabilidade civil para receber. Então, são vários direitos que a pessoa pode estar recebendo. Obrigado. Com essa fala criativa e inteligente, né? A gente encerra o nosso podcast. Eu quero, com a sua permissão, te agradecer pelo esse convite, viu? E falar para você que você tem em mim um amigo, aquilo que você precisar. Eu quero também deixar um recado para o nosso público. Por favor, fica à vontade. Você que nasceu ou cresceu numa comunidade rural como eu, ou você que nasceu numa família humilde, que passa por dificuldades. A minha fala para você hoje é: acredite nos seus sonhos. Quanto maior for os seus sonhos, acredite neles. Não deixe ninguém falar que você não é capaz, porque você sim é capaz. Se Deus colocou esse sonho no seu coração, é porque você tem capacidade para realizá-los. E quanto maior for a tempestade na sua vida, pode ter certeza que maior será o seu propósito sobre essa terra. Ou seja, vale a pena sonhar. Vale a pena sonhar. E com essa mensagem positiva, a gente finaliza o nosso podcast hoje.